Você tem uma meta que você ainda não alcançou? Primeiro, bem-vindo ao meu canal Mulher de Negócios. Aqui nós falaremos sempre de forma aberta sobre toda a fase do empreendedorismo. Vamos falar sobre questões internas e externas que fazem diferença na nossa vida, na vida da mulher, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, sentimentos, em tudo que baseia também os resultados que a gente tem e que a gente quer ter na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre metas. Metas, como alcançá-las, como ter consistência em alcançá-las. Eu não preparei um roteiro. Eu sei que o ideal, né? Muitos gurus falam que o ideal é que você tenha um roteiro. Eu não preparei um roteiro, eu quero deixar esse bate-papo um pouco mais dinâmico. Então, eu separei alguns pontos, lógico, aqui, mas eu não preparei roteiro para seguir roteiro. Eu vou desenvolvendo essa ideia, esse pensamento. Enfim, sou uma pessoa que eu sempre estou em busca de mais informação, mais conhecimento. Eu gosto muito de ouvir. E isso nos últimos meses tem me trago uma clareza tão grande sobre tantas coisas que eu quero para minha vida, que hoje eu tive um start assim de uma coisa que eu pensei, caramba, talvez alcançar uma meta não seja tão difícil assim quanto eu penso que seja, ou quanto muitas pessoas pensam que seja, sabe? Às vezes a gente tem uma meta, um objetivo e a gente fica tão limitado em chegar e uma dificuldade de chegar naquele resultado, sabe? E a gente se indaga muitas vezes do porquê. O porquê que é tão difícil chegar nesse resultado, o porquê que é tão difícil alcançar isso. Tem tanta gente que alcança tantas coisas, por que eu não consigo alcançar essa minha meta? E assim, parte das coisas que eu já ouvi, né, até hoje, uma das coisas que me chamou a atenção é que as pessoas estão muito perdidas. Nós estamos muito perdidos, sabe? Muitas das vezes nós não temos nem clareza diante da nossa meta. Nós temos uma meta, mas nós não traçamos um planejamento, um plano para que a gente chegue até essa meta. Ou a gente traça esse plano e deixa ele de lado, esquece ele na gaveta, bota no papel, esquece na gaveta, bota no celular, esquece onde anotou, coloca no computador, mas nem abre. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, uma coisa que serve de reflexão, um ponto que serve de reflexão, que eu ouvi foi que as pessoas hoje estão muito perdidas. E eu sinto que isso é um ponto que necessita de atenção. Nesse ponto, existem as pessoas que nem sequer planejam metas. E tem aqueles que planejam e não sabem como pôr em prática, não sabem como fazer. E aí, você pensando, refletindo, ouvindo, aprendendo, você consegue entender que para você chegar em um determinado lugar, para você alcançar uma determinada coisa que você deseja, você precisa planejar como que você vai chegar lá. Pode ser que por uma ironia do destino você seja uma exceção que vai chegar no seu destino sem ter planejado. Você não sabe ir para São Paulo, você quer ir para São Paulo. E por uma intuição divina, você vai chegar lá. E quando eu digo intuição divina, eu não estou dizendo ironizando. Eu estou dizendo real, tá? Existem as exceções que a gente sabe que a pessoa, caramba, aquilo ali aconteceu com fulano, parecia que ele estava predestinado para aquilo porque as chances eram mínimas. Existe isso. Mas isso é a minoria. A maioria não se encaixa nisso. A gente precisa ter clareza do que a gente quer e como a gente faz para chegar lá. E quando a gente define, tá, tô perdido, já sei, vou definir o que eu quero.
defini. Já tenho a minha meta. Agora eu vou planejar como eu vou chegar lá. Beleza. Planejei como eu vou chegar lá. E agora? A maioria vai pensar que parou por aqui, né? Que dali pra frente é a coisa mais fácil da vida, porque agora é só você botar em prática o plano. Para algumas pessoas, sim. Para outras, e eu chuto aqui, conforme tudo que eu já vivenciei, ouvi e aprendi, que para a grande maioria continua sendo difícil, mesmo tendo um plano. Nenhum plano sai do papel sem ação. Eu já vivi muito isso na pele, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar. E eu tenho várias ideias de várias coisas diferentes, eu amo planejar. Só que às vezes eu gasto tanto tempo planejando que quando chega na hora da ação, aquilo não vai pra frente. Eu até dou aquela engatinhada na ação, mas eu não consigo desenvolver. Eu tenho real necessidade de quebrar esse ciclo da falta de ação em mim. Eu já sei disso. Então, para quem tem a dificuldade a partir do plano, entra a questão da pessoa ter motivação interna. Externa, se possível, é ótimo também. Por exemplo, bota um lembrete, um celular para despertar, tal horário tem que fazer tal atividade. Coloca tudo na sua agenda para despertar, com as notificações, né? Ou você coloca no seu despertador mesmo. O jeito que fica mais prático para você tem que ser conforme o que você já faz também. O que fica mais fácil para sua rotina. Você, com ajudas externas, você consegue fazer, sim, as ações que você precisa fazer. Mas nem sempre as ações externas são suficientes. Às vezes a gente precisa de motivação. E muitas vezes a gente tá naquele estágio de que a gente tá extremamente desanimado. Ou tá cansado, tá fazendo muita coisa, tá sobrecarregado. Por N motivos a gente pode não ter uma motivação real ali para fazer aquela determinada ação. E a gente precisa ter o start de mudar o nosso pensamento, para a gente mudar o nosso comportamento, para a gente mudar o que a gente está sentindo e como a gente vai fazer aquela situação se desenrolar. Ai, mas na minha cabeça tá passando, caramba, mas eu tô tão cansada. Cara, estala o dedo, dá um start e fala, não, eu tô cansada, mas eu vou fazer isso aqui. Porque eu preciso fazer isso aqui agora, porque senão eu não vou conseguir chegar no meu plano até quando eu quero chegar, até aquele períodozinho ali que eu determinei, ou nem determinei quando. Mas se eu não fizer hoje, eu sei que vai ficar mais distante para que eu chegue lá. Muitas coisas que a gente não dá atenção começam aqui, ó. E aí a gente às vezes está tão limitado dentro dos nossos pensamentos que a gente não consegue progredir com as ações. A gente até consegue planejar, mas a gente não consegue progredir com as ações. Porque a gente fica num ciclo vicioso de pensamentos que não agregam nos nossos comportamentos, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. A gente constantemente está vivendo e jogando com pensamentos negativos e pensamentos que não te trazem resultados positivos. Partimos então do planejamento para a ação. Muitas vezes precisamos lidar com os nossos pensamentos para que a gente possa começar a colocar em prática, começar a mudar os nossos pensamentos, para que a gente mude os nossos comportamentos. E aí eu entro no outro ponto que eu achei muito interessante, que eu ouvi num podcast. Muita gente foca no resultado. Muita gente foca no resultado. Muita gente foca no plano para chegar naquele resultado. Mas ignora o fato de que ela vai ter que mudar comportamentos para que ela chegue na meta através do plano que ela traçou.
Você vai precisar mudar comportamentos, às vezes ambientes, lugares, às vezes pessoas. Para você ganhar qualquer coisa, de alguma forma você vai perder. Então, você traçar metas, traçar planos e não entender que você vai ter que alinhar comportamentos para que isso aconteça e para que continue até chegar à meta, é negligenciar seu resultado. E olha, pareceu tão simples quando eu ouvi, que eu falei, caramba, como que isso nunca passou pela minha cabeça? E parece que a partir do momento que a gente busca mais conhecimento, a gente não quer parar de buscar. Então eu não me canso de procurar e de ouvir. E eu achei tão interessante isso, que eu entendi que não adianta você ter só meta, plano, você tem que ter consciência do seu comportamento atual e de quais comportamentos você precisa mudar ou adquirir a sua rotina para que você chegue na sua meta. O que eu preciso mudar em mim? Entende? E a partir disso, a partir do que a gente entende que a gente precisa mudar e de que precisa ser feito em nós, a gente compreende que temos um controle muito maior sobre o resultado da nossa meta, sobre ele ser positivo, sobre ele ser alcançado, quando a gente entende que a gente precisa fazer esse conjunto de coisas. E aí, por quê? A indagação anterior, por que tem gente que consegue e eu não consigo? Por que eu não consigo? Porque será que eu nem tenho uma meta definida? Ou porque será que eu não fiz o meu planejamento? Ou porque será que eu não ajustei os meus comportamentos para a meta que eu queria? Então, tem certos comportamentos que são tão óbvios, mas que a gente negligencia tanto, e que são eles que não nos deixam chegar ao nosso resultado, à nossa meta. A gente precisa parar um pouco, sabe? Parar. E refletir. Sabe, ter aquele momentozinho seu de tédio? Só você, o silêncio, papel e caneta. Você já consumiu tudo que você precisava consumir. Agora é você. Tenha esse momento, para. E aí você externaliza no papel o que você está sentindo, o que você deseja alcançar. Faz seu planejamento. Coloca as coisas no papel. A gente precisa aprender a fazer silêncio para a gente conseguir organizar um pouco mais o nosso interior, para a gente conseguir ser mais assertivo nas nossas escolhas, nas nossas metas e até mesmo na nossa vida. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou católica. Aqui eu vou abrir uma aspas, sabe? E vou contar um pouco da minha história e do meu objetivo atual, tá? A minha meta atual. Uma das. Eu hoje tenho 33 anos, eu sou casada, eu sou mãe. Eu fui criada na igreja católica. Participava sempre de tudo. Eu estava sempre dentro da igreja. Durante a semana, vários dias eu estava na igreja fazendo atividades. Enfim, eu tinha aquela vivência de igreja, sabe? E aí na minha juventude, finzinho da juventude, assim, início da vida adulta, juventude ainda, né, 19 anos, eu me afastei. Eu já até cantei em banda da igreja, gente. Eu já cantei em banda da igreja. Já cantei em muitos lugares, inclusive. Eu me afastei.
E aí eu vivi um período assim na minha vida bem distante, sabe? Foi um período que hoje eu vejo que foi graça. Foi a permissão de Deus me deixar viver tudo o que eu vivi ali. Porque em 2023 ele começou a me incomodar e a me resgatar daquilo ali que eu estava vivendo. Começou a colocar uma urgência em mim, uma sede que eu não me recordo de nunca ter tido. E aí eu fui buscando, eu fui buscando, eu fui buscando, eu fui ouvindo, eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu comprei o livro do Catecismo da Igreja Católica, ganhei uma Bíblia nova no dia do meu casamento, que eu oficialmente casada eu sou, vai fazer 2 anos em julho, né? Mas eu já moro junto com meu esposo em junho faz 12 anos. Deus foi colocando uma sede em mim e eu fui ouvindo, fui aprendendo, fui ouvindo, fui aprendendo. E aí algumas coisas foram se encaixando na minha cabeça sobre meta. Só que isso voltado pro lado religioso. Falei, gente, eu quero ficar mais perto de Deus. E como que eu faço? Como que eu faço? Eu comecei a ouvir mais louvores, eu comecei a ouvir pregações, lógico, diante do que estava alinhado com o que eu acredito, eu permanecia em todos os vídeos que fossem cristãos, independente protestantes ou católicos, eu não tenho problema algum com isso. A não ser aqueles que apresentam visões diferentes da que eu acredito que seja. Mas respeito, eu não desrespeito ninguém. E eu não desejo desrespeito a ninguém. Eu entendo que nós estamos caminhando juntos. Eu não posso te julgar e você não pode me julgar porque a gente não é Deus. O dono da verdade é Ele. Nem eu posso julgar e nem você. Me perdoem. Uma leve alergia aqui, mas... Deixa eu tomar uma água rapidinho, gente. E aí, com isso, eu determinei que eu queria estar mais perto de Deus, mas assim, eu determinei isso só pra mim, isso não era muito uma meta, né? Vamos lá. Ainda, bem no início, não era. Voltando assim, retrospectiva. Hoje é. Hoje eu vejo que é. Hoje eu sinto que se eu não coloco isso como uma meta, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero alcançar. E o que eu desejo pra mim, pra minha casa, pros meus amigos e pra todas as pessoas dessa terra, que eu sei que o que eu posso fazer é interceder por todo mundo. Então eu vou interceder. O que eu desejo é que todos eles encontrem a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e que tenham a oportunidade da salvação. A oportunidade todos temos, mas eu digo a chance de fazer o bem, sabe? A chance de alcançar a santidade para alcançar a salvação. Porque eu acredito que a salvação é misericórdia. É graça de Deus que, se eu achar que eu vou conquistar com trabalho, sabe, força bruta minha, eu vou lá e vou trabalhar muito pra Deus vai me dar salvação. Ele não vai me dar por isso. É por graça e misericórdia. Então, é algo, sabe, bem diferente. Então, hoje, eu tenho isso como meta. Eu quero alcançar a salvação. Eu quero levar pessoas a alcançar a salvação. Eu criei um plano. Eu tenho outros 2 canais no YouTube.
canais de oração. E eu comecei ali a desenvolver esse meu plano de interceder pelas pessoas e de fazer tocar no coração das pessoas de certa forma, né? Porém, olhando para um lado pessoal, né? Porque a salvação ela é única. Cada um tem a sua. A gente intercede pelas pessoas, lógico. Mas eu só posso buscar por mim. Eu posso interceder por outros, mas eu só posso buscar por mim. Falando mais em salvação individual, né? Colocando essa minha meta como um princípio primeiro individual. Eu não posso correr atrás pela sua salvação. Infelizmente, eu não posso correr atrás pela salvação do meu marido. Eu não posso correr atrás pela salvação do meu filho. Eu posso interceder. Eu posso interceder muito por eles. Mas eles têm as vidas deles. Então, pensando nesse lado mais individual da salvação da minha meta, né? Que é chegar a Jesus. Eu tenho um desejo muito grande de abraçar Jesus. E Ele tá aqui comigo. Eu percebi que eu não consigo chegar nesse objetivo se eu não mudar algumas coisas. Isso que eu falo da meta, do planejamento, do comportamento e da ação, se você parar para pensar, isso se aplica para tudo que a gente quer fazer na nossa vida. Por quê? Eu tenho a meta de chegar até Jesus. Como eu chego em Jesus? Ai, você vai fazer isso virar parece um trabalho, sabe? Com processos. Mas por que não? Porque eu posso organizar tudo na minha vida, menos o meu relacionamento com Deus. Por que o meu relacionamento com Ele tem que ser tão jogado ao vento, aos horários que sobram? Sabe? Não. Eu vou criar um plano para que eu possa fazer isso acontecer. Eu não quero que isso seja algo que seja feito ao vento, sem planejamento, porque dificilmente eu posso ser a exceção que Deus venha tocar, como eu falei no início. Que Deus venha agir com algo extraordinário. Eu posso ser. Mas é na minoria dos casos. Na maioria, a gente precisa se nutrir espiritualmente para a gente conseguir chegar a um nível maior de conexão com Deus. E eu ainda estou em busca desse nível. Eu acho lindo quando as pessoas falam que tem um relacionamento com Deus. Porque eu quero chegar lá. E qual é o plano para chegar lá? Eu preciso determinar um plano. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso estar em constante busca nas pessoas, na igreja, naquelas pessoas que eu digo, nas pessoas que são sábias em Cristo. Na igreja, estar sempre em contato, indo na igreja, edificando junto com a igreja, edificando dentro da minha casa. E os meus comportamentos? Eles vão fazer diferença? Lógico que vão. Hoje em dia existe muito cristão de IBGE, cristão superficial. Isso de qualquer tipo de religião. A gente fala que é uma coisa que a gente não faz e não vive. Eu tô concretizando dentro desse meu exemplo pessoal para você entender como que para chegar a uma meta a gente precisa ir mais fundo. Eu vou conseguir chegar à minha meta, estar sempre melhorando, né? Para chegar à minha meta. Se eu for uma pessoa que não perdoa, se eu for uma pessoa que é rancorosa, se eu for uma pessoa que é arrogante, não é humilde, se eu for uma pessoa que dentro de casa eu falo A e fora de casa eu falo B, se eu for uma pessoa que quando me perguntam alguma coisa eu minto, eu vou conseguir chegar na minha meta?
com Deus, eu não vou conseguir chegar. E concretizando esses comportamentos, eu quero te fazer entender que é muito mais, quando você tem um objetivo, é muito mais sobre quem você é, sobre quem você vai se tornar, sobre quem você quer ser, do que o objetivo em si. Para estar mais perto de Deus, eu preciso ser melhor. Eu preciso estar melhor. Para ser uma pessoa mais próspera, eu preciso ser melhor. Eu preciso estar melhor. Para qualquer coisa que eu deseje, eu preciso estar melhor, eu preciso ser melhor. A mudança, ela não é algo negativo. As pessoas, eu sou assim, eu não vou mudar. Isso é burrice. Você querer permanecer igual. Eu não quero permanecer igual. E Jesus já me mudou tanto que hoje a minha vontade é continuar mudando cada vez mais para que eu seja melhor. E hoje coisas que as pessoas não enxergam. Cotidiano, pessoas ao redor. Eu consigo enxergar com uma clareza tão grande e eu fico triste de ver que as pessoas não enxergam. Porque eu me permiti melhorar. E eu não falo isso por arrogância. Esse exemplo eu tô dando voltando à minha meta. Porque eu vejo os comportamentos que não batem com a descrição. São coisas que vão do simples pro absurdo, mas que as pessoas não enxergam que elas fazem. Então, assim, hoje o bate-papo acabou indo pro lado mais espiritual, mas eu decidi não fazer roteiro, quis que fosse mais dinâmico. Eu quero ter conversas que eu fale sobre o que eu entendo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, porque eu sinto que a gente se conecta com o que a gente acredita, com o que toca o nosso coração. A gente se conecta com pessoas, a gente se conecta com situações, a gente se conecta com as coisas que fazem sentido. Pode nunca ter feito sentido na sua vida, mas de repente hoje fez. Existem os momentos também que os nossos ouvidos abrem, os nossos olhos abrem. A gente passa a enxergar, a gente passa a ouvir. Então, assim, se você gosta de conteúdos assim, que a gente, faça uma reflexão, que sejam conteúdos mais interiorizados ou conteúdos mais externos mesmo, isso daqui não vai ser sempre sobre espiritualidade, mas não entenda que aqui é um canal somente sobre trabalho, somente sobre processos, e que eu não vou tocar no assunto de Deus, porque isso faz parte de mim hoje. Se você gosta de pessoas assim, se você gosta desse tipo de assunto, e se você quer crescer na sua vida profissional e pessoal, eu te convido novamente a se inscrever no meu canal. Deixa aqui um comentário, escreve de onde você é, de onde você está me acompanhando. Escreve o que você faz hoje, ou o que você deseja fazer, ou o que você gostaria de ouvir. Qual vídeo você gostaria de ver aqui no nosso canal? Eu vou ficar muito feliz de ler os comentários, de poder fazer vídeos a partir das ideias de vocês. E vou ficar muito feliz de vocês estarem me acompanhando aqui, tá bom? Então, por hoje, eu vou finalizar aqui o nosso pensamento com algumas frases. Eu quero que vocês anotem. Pega seu papel, sua caneta, dá um pause aí rapidinho, pega seu papel, sua caneta e anota. Resultado não é controlável. Comportamentos são. E para você chegar no seu resultado, você precisa entender quais comportamentos você tem que mudar
ou você tem que se adaptar? Se preocupe e dê atenção ao que você tem controle. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem e pior do que você vai ser amanhã, ok? O esforço e o trabalho, eles resolvem. Se você não tá conseguindo chegar a um resultado, é porque em algum ponto você tá falhando. Você tá deixando de criar metas, planos, mudar seus comportamentos e tomar ação dos resultados. Tomar ação para chegar nos resultados. Veja qual ponto que você tá deixando de fazer, ok? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.